Bem, conforme foi disponibilizado para vocês a videoaula, né? Referente ao descarte de medicamentos no lixo comum, pode contaminar o meio ambiente. Posteriormente, esse texto foi disponibilizado para vocês, foi realizada uma determinada leitura, tudo mais, e foi solicitado que em cima dele vocês estudassem referente às questões que estávamos solicitando. Ao mesmo tempo, foi compartilhado com vocês também esta imagem, onde traz a ideia, né, do quanto é prejudicial ao meio ambiente, ao homem, enfim, no geral, né? Posteriormente também foi disponibilizado para vocês a atividade proposta, que foi copiar no caderno o texto apresentado e lido, né? Copiar as perguntas no caderno à caneta e responder a lápis as 3 perguntas. Depois disso, aguardar a videoaula correção, que é justamente esta para você verificar o contexto que você fez. Claro que você pode ter utilizado outras palavras para resolver, né, as 3 questões. Mas se tiver dentro do que eu for agora fazer uma espécie de um resumo para vocês, das soluções dessas 3 questões, não precisa estar alterando, ou talvez até incrementar um pouco, ou direcionar melhor, né? Focar melhor diante do que realmente as 3 perguntas estão pedindo. E, por final, vocês vão enviar as fotos e imagens do texto da atividade do caderno, né? Do texto e da atividade, ok? Então, vamos aqui ao bloco de notas para a gente fazer correção referente às 3 questões. Lembrando que temos o texto também, tá? O texto não há correção, é simplesmente uma cópia, né? Mas vamos às questões. Então, correção. Vamos à questão 01. A questão 01, ele diz: a responsabilidade pelo descarte correto de medicamentos deve ser somente dos fabricantes desses produtos? Bem, uma possível resposta seria: o fabricante deve se responsabilizar pelo recolhimento e destruição ou pela reciclagem do material vencido. No entanto, cabe ao consumidor levar os medicamentos vencidos aos postos de coleta. Bem, então a primeira questão fica em cima desse contexto, né? O fabricante deve se responsabilizar pelo recolhimento e destruição ou pela reciclagem do material vencido. No entanto, cabe ao consumidor levar os medicamentos vencidos aos postos de coleta. Como eu falei, a resposta de vocês pode estar similar, semelhante, né? Não estando, pega esta minha ideia, faz aí um direcionamento mais focado no que está se pedindo, tá? E fica aí uma reflexão, né? Será que a gente realmente age desta forma? Porque não só os fabricantes, e também será que os fabricantes se responsabilizam desta maneira? Né? Tem isso também. Porém, cabe a cada um fazer o seu papel. E se o nosso papel é descartar da forma correta, então nós temos que realmente fazer a nossa parte, não é verdade? Eu sei que nem em todo local a gente encontra postos de coleta, né? Mas a gente tem que se esforçar um pouquinho, procurar onde é que temos esses pontos, né? Esses postos de coleta para poder descartar da forma adequada, tá certo? Então vamos para a questão 02.
Na questão 02, ele pergunta o seguinte: como podemos contribuir para evitar a contaminação do meio ambiente pelos medicamentos? Não descartar os medicamentos de forma incorreta e instruir aqueles com quem convivemos a agir da mesma forma. Bem, não descartar os medicamentos de forma incorreta e instruir aqueles com quem convivemos a agir da mesma forma. É como eu falei anteriormente, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E também cabe a gente também, né, debater isso com as pessoas que nos rodeiam, né? Com quem temos uma certa socialização, para também se conscientizar, tá certo? Então, agora podemos ir para a terceira e última questão. Zero três, que traz o seguinte: além dos medicamentos, quais materiais vocês tinham conhecimento de que não deveriam descartar no lixo comum? Bem, eu acho muito difícil alguém dizer eu não tinha conhecimento de nenhum, né? Mas, na realidade, nós já temos sim, né? Já é algo formado por um ser, por estudantes como vocês, já tem um determinado conhecimento, né? A gente pode estar lançando aí o seguinte: podem ser citados materiais recicláveis, materiais tóxicos, como tintas, solventes, né? Óleo de cozinha usado, pilhas, baterias, entre outros, né? Quem sabe aí você também relatou algum outro dos quais eu não lancei aqui. Materiais recicláveis, materiais tóxicos como tintas, solventes, óleo de cozinha usado, pilhas, baterias, entre outros. Tudo isso contamina. Entre outros, conforme eu coloquei aí no final. E como eu falei, quem sabe você não incluiu mais algum, né, do que eu já coloquei aqui. E se colocou menos do que eu coloquei aqui, cabe a você inserir também nas suas respostas estas ideias aí que eu trouxe, tá certo? Então, gente, eu dou por finalizado a correção e fico a aguardo no retorno das atividades. Não esqueçam que não só as 3 questões, perguntas, a caneta respostas a lápis, como também o texto no início da atividade. Um forte abraço e até o próximo encontro.